lembrança da minha alegria no dia que eu passei no vestibular. Foi uma coisa maravilhosa, né, porque para mim era uma situação muito inusitada, né, eu já não era mais menina, eu já era uma mulher, né, de trinta anos, então com uma situação de vida já um pouco mais definida, mas quando eu consegui passar no vestibular, para mim foi, assim, uma plenitude, né, então foi muito bom. Eu sou Maria Aparecida, eu tenho 61 anos praticamente, que é dentro de alguns dias, e eu entrei na FEFELESH em 93. Entrei no departamento de geografia, fiquei um ano e meio nesse departamento, depois eu pedi transferência para o departamento de história. O meu ingresso na FEFELESH, ele teve uma característica que foi muito boa para mim, porque eu passei no concurso e fui convocada em novembro de 93, e eu já estava me preparando para o vestibular, e no mesmo ano, no final do ano, eu prestei o concurso de vestibular, e no ano seguinte eu ingressei no curso de Ciências Sociais. Então, em 94, a minha vida já tinha mudado totalmente, porque eu ficava o tempo todo na USP, eu ia em casa praticamente dormir e nos finais de semana, né? Então, foi uma época muito boa e que me abriram novos horizontes, né? Novas perspectivas. Tudo mudou. Sobre a parte de trabalho, na geografia, eu trabalhava na secretaria. Especificamente, comecei com a comissão de ensino. Quando fui para o departamento de história, a mesma coisa, eu fui para assumir também a comissão de ensino. Houve uma mudança, né, na estrutura, hoje não é mais assim que se chama, mas é a parte onde você organiza a estrutura dos cursos, né? Então, na secretaria da História, trabalhando na comissão de ensino, eu fiquei um tempo, acho que uns 3 ou 4 anos. Depois eu fui trabalhar na pós-graduação de História e depois, em 2001, eu fui para o CAP, né? Então, eu tenho quase 31 anos de USP, mas 21 deles foram no CAP, né? O CAP, na verdade, foi o lugar onde eu mais me encontrei. Quando eu pedi para ir para o CAP, eu já estava formada e eu já tinha um contato com a Associação dos Arquivistas de São Paulo e já tinha feito alguns cursos com eles, então eu sabia mais ou menos o que eu queria trabalhar. E lá, por ser um lugar de guarda e de tratamento de acervos, eu achei que seria um passo importante ir para lá. Então eu pedi transferência. E foi muito bom. De lá para cá, eu tenho conseguido estudar bastante nessa área, né? Eu fiz um curso de especialização em organização e tratamento de acervos, e que é um curso maior, né? Tem uma carga horária maior, que me dá um cargo de especialista, e além desse, eu fiz vários outros cursos focados nessa área, né? Então, estou no meu lugar, porque eu me preparei e eu desejei estar ali, né? Então, é tudo que eu desejei. Então, eu iniciei no departamento de geografia, trabalhando em comissão de ensino, mas era uma secretaria, então não ficava tão só nisso, né? Então a gente trabalha de forma colaborativa, né? Então, tanto no atendimento aos docentes que estavam à frente desse processo de estruturação dos cursos, montagem de grades, toda essa preparação para o semestre, eh, tanto ajudando os colegas no que coubesse, né? Porque tem atendimento aos professores, e nesse departamento de geografia, onde eu iniciei, tinha uma coisa que, assim, até hoje a gente comenta como as coisas mudaram e mudaram para muito melhor, né? Porque o sistema de telefone era uma coisa rudimentar ainda, né? Então, o telefone tocava na secretaria, né? E nós tínhamos que ir até a sala do docente chamá-lo. Se ele não estivesse, a gente voltava, anotava recado, né? E tinha um quadro onde colocavam os recados. Então, isso era uma coisa que demandava muito tempo, as pessoas perdiam muito tempo. Depois, o sistema mudou,
né? E agora todo mundo tem os seus ramais e facilitou muito a vida, né? De lá para cá, nesses 31 anos, a gente tem observado as melhoras, né, das condições de trabalho, tanto na parte da tecnologia, quanto no acesso, por exemplo, a cursos, né? Eu já consegui fazer uma boa parte desses cursos que eu fiz para trabalhar no CAP, uma parte foi paga por mim, mas alguns deles foram pagos pela universidade, pela FEFEREST. Então, isso também é uma coisa muito boa. Eu considero uma melhoria muito boa para as condições de trabalho, porque a gente tem acesso a informações e condições de mudança, né? Então, te permite mudar. E no CAP, assim, como as coisas eram no momento em que você entrou e como é que você enxerga as mudanças que aconteceram ao longo dos anos, esses 21 anos? Sim. Olha, o CAP vem passando por mudanças também. Algumas delas não foram tão boas. O CAP tem uma estrutura que ela ainda está precisando ser melhorada, né? Eh, o CAP já viveu momentos que ele tinha 18 pessoas trabalhando, né? E hoje nós estamos em 3 pessoas trabalhando, para dar conta de todo o trabalho de tratamento documental. Então, o CAP é uma instituição que tem muito tempo de existência, né? Ele começou em 66, né? Então, de lá para cá, ele sofreu muitas mudanças, já assumiu muitas funções e algumas delas foram se transformando, outras foram se desmembrando. Por exemplo, a parte de áudio e vídeo que atende ao Departamento de História, até alguns anos atrás, fazia parte das funções do CAP. Então, nós tínhamos os funcionários e eles cobriam esse acesso às aulas, às coberturas de eventos. Então, isso mudou. Então, ficamos só com a parte do tratamento documental. E esse tratamento está sendo feito ultimamente por 3 pessoas, é muito pouco. O semestre passado, nós conseguimos alguns monitores, tínhamos 10 monitores para ajudar no trabalho. E já nesse semestre a gente já não conseguiu, nós estamos com uma monitora somente. Então, nessa parte, eu acho que a gente precisa ainda batalhar algumas coisas, porque ainda estamos com dificuldade para realizar o trabalho de uma forma, assim, que possa fluir melhor, né? Apesar de tudo isso, a gente consegue eh, dar conta de algumas coisas. Por exemplo, a gente não deixa ninguém sem atendimento, a gente está organizando agora um acervo que é importante, e aí estamos focando nele, porque não dá para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que é o acervo do DCE, né? Que, que retrata essa história do movimento estudantil. Então, esse é um acervo que eu acho que vai ser muito bom para a universidade. Além do DCE, a gente tem outros acervos que falam sobre a questão do movimento estudantil. E é uma pena que a gente não possa tratá-los todos para, quando disponibilizar a informação, ter essa variedade, né, de informação a contribuir para a pesquisa, né? Mas estamos na luta, né? Então, vamos buscando os caminhos, né? Quem sabe no próximo semestre, né? A minha expectativa era de que eu pudesse aprender muito, e eu acho que ela foi cumprida em partes, né? Que a gente sempre pode aprender mais, né? Então, não foi um trajeto muito fácil, porque eu já era casada, já tinha filhos, tive uma gravidez no meio da graduação, então eu tive que parar um pouco, retornar, mas eu acho que, em linhas gerais, a expectativa está sendo cumprida até hoje, né? Porque eu entrei com esse objetivo de querer aprender, de querer buscar um caminho, que eu pudesse trabalhar numa coisa que eu me realizasse, porque eu já tinha algumas formações, mas de nível técnico. E eu queria mudar, né, esse perfil. E então eu acho que a minha expectativa tem sido atendida de lá para cá. Então, aí eu iniciei trabalhando num lugar que já era o ponto de encontro, né? Porque aquele saguão do prédio de História e Geografia é ali que as coisas acontecem, né? Então,
toda a movimentação de reuniões, os anfiteatros, né? Então, as coisas acontecem por ali, né? Em relação, eu como aluna, infelizmente eu não pude participar tanto do movimento estudantil, porque eu já era funcionária, tinha família, já tinha filhos, né? Então, não houve uma participação no movimento estudantil tão grande quanto eu gostaria que tivesse havido. Mas, assim, na medida do possível, eu sabia as coisas que estavam sendo discutidas, né, pelos alunos e tal. Agora, na parte do movimento dos funcionários técnicos e administrativos e docentes, aí sempre participei, né, porque todas as manifestações, as lutas que realizamos, isso sempre participei. Agora, sobre o lazer, eh, também, assim, eu poderia ter aproveitado mais, se houvesse tempo. Mas, de qualquer forma, o CPUSP sempre foi um lugar que, sempre que possível, eu frequento, porque acho importante fazer atividade física. Então, esse é um lugar que, para mim, supre duas necessidades, né? A de cuidar um pouco da parte física e também como um lazer. Acho que mudou totalmente a expectativa da minha vida, né? Como eu disse, a mudança foi radical, né? Então, eu meio que mergulhei aqui na faculdade, né? Então, mudou totalmente a expectativa de vida, né? Mudou financeiramente, né? Porque eu consegui, através da minha formação, eu fui trabalhando e eu consegui melhorar um pouco na carreira. E eu acho que é isso, mudou totalmente a minha vida, né? Então, tem um antes e um depois, né? Eu realmente só tenho coisas boas a ver nessa minha trajetória. Eu tenho muito orgulho dela. Eu acho que uma coisa que me marcou bastante é quando nós tivemos o processo de avaliação, né? Então, o processo de avaliação foi um momento muito tenso, porque infelizmente não havia uma estrutura que permitisse que todos fossem adiante na carreira, né? Então, isso foi uma coisa difícil, porque apesar de todos nós querermos, a gente quer também para o outro, né? Então, gerou muitos conflitos entre os colegas, né? Então, isso foi uma coisa que marcou, mas a vida é assim, né? A regra é essa, a gente tem que seguir adiante, né? E, pessoalmente, uma coisa que me marcou também nesse processo foi assim, a banca que me examinou, eles me disseram uma coisa que me tocou, né? Eles disseram que eles conseguiam ver o meu esforço através do que eu apresentei para a banca, né? Então isso para mim foi um momento importante, que eu cheguei porque eu me esforcei, né? Então eu corri muito atrás e continuo correndo, né? Olha, eu acho que talvez porque eu tenha falado um pouco dos processos vividos, de algumas coisas que mudaram radicalmente, né? Talvez porque eu tento trazer uma ideia de que existe uma coisa muito boa e que a gente pode ter esperança, né? E que outras boas virão, né? Eu acho que isso, né? Pelo menos é esse o meu olhar, né? Eu estou sempre tentando achar o lado bom da coisa. Tem coisas a fazer, com certeza, mas eu acho que a gente tem que deixar essa ideia de que é possível uma mudança e que ela pode ser para melhor, né? Uma lembrança da minha alegria no dia que eu passei no vestibular. Foi uma coisa maravilhosa, né? Porque para mim era uma situação muito inusitada, né? Eu já não era mais menina, eu já era uma mulher, né, de 30 anos, então com uma situação de vida já um pouco mais definida. Mas quando eu consegui passar no vestibular, para mim foi assim uma plenitude, né? Então foi muito bom. O pessoal foi muito acolhedor também comigo na geografia. Então todos vieram, os professores todos. Então fizemos uma festa. Foi uma coisa maravilhosa.